Você já parou para pensar sobre a quantidade de decisões que você toma todos os dias? Desde o momento em que você acorda até a hora que você vai dormir, você está todo o tempo decidindo e você nem percebe isso. Porque a maior parte dessas decisões são feitas no piloto automático. E é bom que essas decisões sejam feitas no piloto automático. Porque o processo de tomada de decisão analítico, racional, gasta tempo e energia. Imagina que para cada decisão diária do tipo, que roupa eu vou usar, o que eu vou comer de café da manhã, qual caminho que eu vou fazer até o trabalho. Imagina se para cada uma dessas microdecisões eu coletar informações, analisar as informações e aí escolher a melhor entre todas as possibilidades. Esse processo demanda tempo e energia. E venhamos e convenhamos, a gente não tem todo o tempo do mundo e a gente não tem uma quantidade infinita de ATP para queimar. Então a gente precisa economizar tempo e energia. Como a gente faz isso? Atalhos cognitivos. Esse é um dos principais recursos que a gente usa para poupar tempo e energia do cérebro no processo de tomada de decisão. Dois autores que eu admiro demais e fizeram uma parceria incrível na década de 70 e falaram muito sobre atalhos cognitivos ou heurísticas. Esses autores se chamam Amos Tversky e Daniel Kahneman. O Kahneman, nos anos 2000, recebeu o Prêmio Nobel de Economia pelo conjunto da obra. Boa parte dessa obra é muito baseada no trabalho que ele desenvolveu junto com o Tversky. Lá pelos anos 2000, o Tversky já tinha falecido, né? Então o Tversky mereceria também um prêmio Nobel se ele tivesse dado continuidade à carreira brilhante que ele teve na psicologia. Bom, esses dois autores falaram então sobre as heurísticas, que são os atalhos cognitivos que a gente usa para tomar decisão rapidamente. Esses atalhos ajudam muito no dia a dia, mas também tem certos problemas. E a minha missão hoje é falar sobre 3 tipos de heurísticas. Aliás, esses 3 tipos de heurísticas foram os tipos de heurísticas que os autores, o Tversky e o Kahneman, exemplificaram ali no trabalho seminal deles na década de 70. O principal artigo deles fala sobre esses 3 tipos de heurísticas. O que eu vou falar é explicar sobre cada uma desses 3 tipos e falar sobre como isso impacta a decisão na saúde, para profissionais de saúde. Então vamos começar? O primeiro tipo que o Tversky e o Kahneman citam é a heurística de disponibilidade. Nós temos uma tendência de pensarmos algo com o qual a gente teve contato mais recentemente. Se a gente teve contato com aquela ideia recentemente, é possível que ela venha antes. Eu vou explicar. Então, vou explicar o geral primeiro e depois explico na saúde. No geral, o Tversky e o Kahneman fizeram um experimento muito interessante. Eles pediram para vários alunos, várias pessoas, rodarem uma roleta. E depois, eles perguntaram quantos países o continente africano tem. E sabe o que eles identificaram? Quanto maior número foi, e a roleta é de 0 a 100, quanto maior era o número que eles sortearam na roleta, maior era a estimativa. Tinha uma correlação entre a estimativa que eles deram para o número de países africanos e a quantidade, o número que eles tiraram na roleta. Possivelmente, essas pessoas nem perceberam que o número que eles tiraram na roleta influenciou a estimativa. Mas teve essa correlação super curiosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o fato daquele número estar mais presente, ele puxou assim. Não é que o aluno falou exatamente o número que ele tirou na roleta, entendem? Mas quanto maior foi o número tirado na roleta, maior foi a estimativa. Quanto menor o número tirado na roleta, menor a estimativa. Como isso acontece na saúde? Imagina que você acabou de estudar, acabou de ler um artigo sobre síndrome de dor complexa regional. E aí, no mesmo dia, um colega fala, olha, eu preciso conversar com você depois, porque passou comigo um paciente com síndrome de dor complexa regional, um caso super desafiador, eu quero
conversar um pouco sobre isso. E aí vem um paciente na mesma tarde e fala, olha, tô com muita dor na minha perna, uma dor muito intensa. O que vem na sua cabeça? Síndrome de dor complexa regional. Qual a porcentagem de pacientes com dor na perna que tem síndrome de dor complexa regional? Não é tão grande assim a ponto de ser a primeira coisa que vem na sua cabeça. Mas o fato de você ter lido o artigo e conversado com um colega influenciou isso. E às vezes você nem vai perceber que foi isso. Mas você ficou com isso na cabeça. Ou às vezes você é psicólogo e acabou de participar de um grupo de estudos sobre transtorno de personalidade borderline, e aí um paciente seu na sequência fala, eu tenho dificuldade de regular as emoções, vem a emoção e me domina. Você já pensa em borderline. Mas não necessariamente é isso, entende? Foi o fato de você ter contato com essa informação recentemente. Isso puxa a nossa tomada, o nosso processo de tomada de decisão. Estejam atentos a isso. Vamos para o segundo? Representatividade. O que significa isso? A gente tende a achar que características semelhantes se generalizam. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Então a gente pega um elemento que seja representativo de uma classe, a gente dá uma generalizada e acha que todo mundo é daquele jeito. Quer ver? Eles fizeram, vou pegar um estudo do Tversky e do Kahneman de novo. Eles chegaram para uma universidade também, para os alunos de uma universidade, e falaram assim, olha, imagina que eu peguei uma pessoa dessa universidade, aleatória, sorteei essa pessoa aqui, sorteei o nome dela, peguei e trouxe aqui ela e vou descrevê-la para vocês. E no momento em que eu descrever essa pessoa, vocês têm que me falar qual é a probabilidade maior dessa pessoa ser de humanas, dela estudar humanas, ciências humanas, ou dela fazer uma faculdade de engenharia da computação, tá? Então qual a probabilidade dessa pessoa ser um estudante de humanas ou de engenharia da computação? Olha, fulano é uma pessoa organizada, sistemática, gosta de cada coisa no seu devido lugar. Mas maior probabilidade de ser de humanas ou de engenharia da computação? Incrivelmente, uma grande parte das pessoas considerou que a maior probabilidade era dessa pessoa ser de engenharia da computação. Essas pessoas se esqueceram de um detalhe muito importante. Qual é a porcentagem de pessoas de uma universidade que fazem ciências humanas? Em geral, todas as ciências relacionadas a humanidades. Qual é a porcentagem de estudantes em uma universidade que fazem engenharia da computação? Compara. As pessoas levaram em conta um estereótipo e esqueceram a informação mais importante, que é o ponto de partida. Aliás, o raciocínio bayesiano, pelo que eu entendo, o pouco que eu entendo de raciocínio bayesiano, é justamente levar em conta o ponto de partida, né? A gente tem uma tendência a não pensar bayesianamente. A gente tem uma tendência a equalizar o ponto de partida e só levar em conta o estereótipo, representatividade. Aquela pessoa sistemática é um engenheiro da computação, imagina se é estudante de humanas. Não é assim que funciona. Existem mais estudantes de humanas naquela universidade que são organizados sistemáticos do que engenheiros da computação naquela universidade. Por quê? Porque a representatividade é muito maior. O número, né, inicial de estudantes de humanas é muito maior. Entenderam? Como é que isso acontece nas práticas em saúde? A gente tende a ter certas características das pessoas, a gente vai generalizando. Psicólogo faz muito isso, faz demais. Na verdade, todo profissional de saúde faz isso, né? É um perigo, porque a gente tende a dar uma generalizada sem razão. Conheça, então, como é que a gente escapa disso aqui? Conheça aquele sujeito, né? Antes de ficar dando um monte de, não, já saquei qual é dele, ele é assim, assim, assado. Calma, conheça aquela pessoa, né? Último tipo de heurística, ancoragem. O que é ancoragem?
a primeira informação que é passada para você, muitas vezes é a que vai ficar. Sabe que a primeira impressão é que fica, né? Então, às vezes, um paciente vai começar o que ele vai te falar a partir de uma informação. E, às vezes, todo o seu raciocínio clínico vai ser construído a partir daquela primeira informação. E talvez você ignore a relação entre a terceira e a quinta e a nona informação que ele deu, porque você está relacionando todas as informações posteriores a uma coisa só. De repente, sei lá, a pessoa fala, fiquei deprimido 2 anos atrás, e tudo que você vai pensar vai ser relacionado a isso. Ou eu tive um acidente de carro 6 meses atrás, e aí tudo você vai ficar relacionando com isso. E a gente não tem tanto controle sobre esses fenômenos. Eles vão acontecer. Então, a maneira com que a gente vai compreender o que está acontecendo vai ser influenciada por essas 3 heurísticas. A nossa mente vai fazer isso automaticamente, sem a gente controlar. Qual é a saída, então? Esteja consciente disso. E não leve tão a ferro e fogo tudo que aparece na sua cabeça no momento em que você está conversando com o seu paciente. É importante você levar em conta informações recentes? Claro que é. Você acabou de ler um artigo sobre síndrome do complexo regional? Leva isso em conta. Não acredite que isso é o que determina o que o seu paciente tem. Você só está lembrando de uma coisa recente. Pode ser? Pode. Representatividade. É bom a gente dar uma generalizada? O conhecimento é construído a partir de diferenciações e generalizações. Então, o processo de generalizar é bom, mas lembra o que eu falei, conheça aquele paciente com aquelas características. Último, ancoragem. É importante levar a primeira informação em conta? Claro que é. Mas não relacione tudo que vem posteriormente àquela primeira informação. Esteja fluindo na sua conversa com seu paciente a ponto de fazer inter-relações entre várias informações que vão aparecendo. Moral da história. A gente vai fazer atalhos cognitivos o tempo inteiro. Em alguns momentos específicos, desligue o piloto automático e esteja consciente desse processo acontecendo para que você possa tomar melhores decisões clínicas. Um abraço, a gente se vê num próximo vídeo.